Voltando. Mas Ai, ai, acontece, né? Não tem não jeito. tem jeito. Acontece. Esperar a Thaís, Voltamos. aí eu continuo. Estamos voltando. Pronto. Aí, Voltamos, voltamos. Voltamos. É voltamos. só, Acontece, quando é é ao só, vivo é só para acontece. dar um susto em todo mundo. Tá vendo que Acontece. tava Vamos ver quem está assistindo? esperto. É o que eu estava É só para falando. dar um susto. O que eu estava falando é que eu vejo que no Brasil, essa questão do fato da gente ser socialmente carente faz com que a gente não discuta dentro das casas o crescimento financeiro, porque às vezes discute-se muito a sobrevivência, né? Eu preciso discutir o que eu tenho que fazer para conseguir um bico, alguma coisa, para poder juntar um dinheiro para conseguir comprar a comida ou a compra do mês, porque é muito caro para o brasileiro muita coisa. Dizer em fazer investimento é muito fora da realidade. Com certeza. Opa, acho que agora foi o João. Você tá aí, né, Marcelo? Eu tô Mas eu aqui. vou continuar a linha de pensamento dele até o João voltar. Era exatamente o que eu ia falar. Nós brasileiros, assim, a gente está acostumado a ir trabalhar, a ter um 13º, a ter umas férias. Tem ali o governo que ajuda de uma forma ou de outra, né? Então a gente está meio que acostumado a ganhar tudo, assim, né? O brasileiro gosta de ganhar. E por eu estar aqui, eu já vejo que aqui você tem que fazer sua aposentadoria, você não tem férias, as férias da maioria das vezes aqui não são pagas, então você tem que pensar no seu futuro, não é o governo que vai, não é o INSS que vai pensar no seu futuro. João, eu só continuei aqui, porque como você saiu, eu só continuei o Eu que pensamento, caí tá? mesmo dessa vez, né? Não foi a live. Não, foi Foi Então, você. dessa foi vez você. foi a minha É, internet. aí as pessoas são de peso que a live não tá aguentando aqui com a outra. Boa. Ou a internet não quer que eu fale. Mas eu acho que essa linha que você levou, João, ela é bem importante. É o que eu tava falando, tipo, os americanos, eles precisam de pensar no futuro quando eles vão aposentar. Quando eles vão tirar férias, não tem o governo que banca férias, não tem o dono da empresa que banca férias. Aqui, para você ganhar férias pagas, você tem que estar trabalhando por um período muito longo na empresa. Então, no máximo que você ganha é uma semana, e mesmo assim, se você tiver isso muito bem combinado. Agora, no Brasil, a gente ganha um mês de férias pagas, a gente ganha 13º, a gente não sei. Então, é muito benefício que o brasileiro está acostumando ali sempre a receber, e isso também reflete, tipo, eu não preciso de pensar muito no futuro, porque já está descontando o meu do INSS, por exemplo, né? Então, o investimento para a gente que está fora e que pensa um pouquinho além, talvez, opa, vai ser a minha aposentadoria. E para a maioria da população brasileira, já está tirando do meu salário ali, então eu não preciso de ir além, né? Exato. Eu vejo assim que não é nem, às vezes a gente falando assim, as pessoas falam, poxa, mas está comparando o Brasil com os Estados Unidos e tal. Eu acho que assim, culturas são culturas, assim como uma educação dentro de casa é de um jeito, e aí a gente, quando era criança, falava assim, mas o João é o João, a mãe dele é a mãe dele, o pai dele é pai dele. Então nada É, impede de que a gente tenha uma mentalidade diferente no sentido de, peraí, vou esperar o INSS me pagar? E se o INSS não funcionar, como é que eu fico? Qual que vai ser a minha garantia? E eu acho que, obviamente, o sistema americano obriga mais o americano a fazer esse pensamento, porque o pai dele fala assim, ó, se você não trabalhar, vai acontecer que você vai ter que trabalhar até 90 anos e não tem INSS aqui para te bancar, ou não tem férias, ou não tem 13º. Então, acho que a cultura, de fato, força essa pessoa. Mas também eu conheço pessoas que são super organizadas, vamos dizer, educadas financeiramente, que têm reserva de emergência, tem um plano separado de aposentadoria. Então, né, acho que é um bate-papo bem interessante, né? Só para tentar concluir, então, eu acho que realmente existe tudo isso que a Thaís falou, eu acho que tem essa questão cultural mesmo, e eu volto de que a maior parte da população brasileira não tem condições financeiras, muitas vezes, de receber uma educação, muitas vezes, de qualidade, que vai gerar nela essa necessidade de aprender conceitos novos, como educação financeira, por exemplo, e que o dinheiro brasileiro ele não é muito valorizado, tudo é muito caro aqui.
Então, as pessoas, para poder sobreviver, precisam lutar ali pelo dia a dia, não sobrando muitas vezes o dinheiro para poder investir uma coisa nova, a longo prazo. Porque às vezes começa também a ter os bens de consumo ali, né? O cara vê ali um celular novo e ele começa a ver felicidade naquilo ali. Então, o dinheiro que ele podia usar para investir no futuro, ele quer comprar um celular, aproveita, compra um iPhone, que tem toda uma questão, né, social envolvida de status e tudo mais, ele sente que melhorou um pouco, mas não consegue mesmo ver a longo prazo e acaba não ensinando os filhos também a necessidade de ter essa economia para poder a longo prazo ter esse resultado. É Exato. bem isso. E outra coisa também, né, João, é assim, o brasileiro por não receber essa educação que poderia vir até da escola, né? Já que os pais não dão, a escola poderia mostrar, olha, para investir você não precisa de ter $1.000 por mês, R$ 1.000 por mês sobrando. Você pode começar a investir com R$ 50. Então, assim, as pessoas ainda acham que isso é uma coisa inalcançável, assim, é só para quem tem dinheiro, quem tem um trabalho bom, para quem é empresário. E realmente não é, né? Eu sei que, igual você falou, é difícil porque o custo de vida no Brasil você tem que trabalhar não sei quanto tempo para você comprar um celular, comprar um carro, você tem que gastar muito tempo da sua vida para pagar isso, mas ao mesmo tempo tem um livro do Pai Rico e do Pai Pobre que ensina muito claro lá, se pague primeiro e depois você paga os outros. Porque isso vai gerar, né, a sua renda do futuro. Então, se fosse educado nas escolas, que na bolsa de valor, né? Vamos supor, na B3, não é uma coisa de outro mundo, você pode colocar lá todo mês R$ 50 que seja, ou num fundo imobiliário, ou qualquer outro tipo de investimento. Isso era uma matéria que tinha que ter na escola. Investimento, pelo menos, tinha que ser meio que obrigado assim na escola, para poder quebrar esse paradigma de que investir é só para quem é rico, para quem tem dinheiro, para quem é dono de alguma empresa, e não é, né? Marcelo, meus filhos fizeram o curso da Thaís, né, de educação financeira. E, cara, isso revolucionou, às vezes, até aqui em casa, sabe? E que, inclusive, na escola também está oferecendo agora isso, né? Então, aí eles conseguem falar sobre esse assunto com o professor, sabe? Achei muito legal isso. E é bacana, eu acho que quando a criança, né? Tudo que é bom aprender na infância tudo que aprende na infância é excelente, né? Eu vejo que às vezes tem algumas pessoas que começam a trabalhar. E aí, na hora que tem um bate-papo, aí a gente fala assim: ah, isso aqui custa tanto, isso aqui, nossa, que caro. Ah, não, nossa, isso é muito caro. Então, quer dizer, começa a entender o valor do dinheiro, que eu acho que isso que é importante, né? E o quanto que de fato custa para você ganhar aquele dinheiro. Eu fiz uma live com a Thaís e aí eu contei uma história, né? Vou contar essa história bem rapidinho, que meu filho tinha ali uns 4, 5 anos e tudo ele queria. Onde passava, ele queria um carrinho, queria isso, queria aquilo, e assim, não tinha fim. E aí um dia eu falei assim, eu falei para minha esposa, eu falei, eu vou dar uma mesada para ele, mas ele nem sabe, como é que ele vai entender? Eu falei, não, vamos ver o que vai dar. E aí eu dava lá uma mesadinha para ele e aí eu expliquei para ele assim, eu falei, olha, quando você quiser uma coisa, você vai ter que abrir sua carteira, comprei uma carteira para isso, você vai ter que pegar as notinhas dessa carteira para você comprar uma coisa. Aí ele, tá bom. Aí pegou a carteirinha, guardava a carteira, coloquei o dinheiro para ele. E aí chegou um dia, ele, na época, tinha aquela questão de locadora, que ainda pegava DVD, ele gostava muito de filme. E junto, naquela época, a Blockbuster era a mesma das lojas americanas. E aí você chegava ali, tinha aqueles brinquedos e tal, e ele ficava doido que queria ali, né, brinquedo. E aí ele chegou e falou assim, ô pai, eu quero esse brinquedo aqui. Aí eu falei, você tá com sua carteira aí? Tô. Então vamos lá, abre a carteira. Aí ele pegou, olhou a nota e tal, eu falei, ixi, não vai dar. Você tem que esperar mais duas vezes que a gente voltar aqui para você comprar esse brinquedo. Aí ele pegou a carteira e deu para mim e falou, pai, eu acho que esse negócio de mesada eu não quero não. Vamos voltar como era antes. Na Então última viagem, nós fizemos isso aí com meus filhos. A gente pegou o dinheiro, dividiu um pouquinho de cada um, falou: Ó, vocês podem comprar o que vocês quiserem. Aí começaram a ver e falaram: Ó, isso aí custa tanto. Aí eles já iam vendo que se eles gastassem ali no futuro, o que eles queriam Não não ia tem. conseguir. Graças a Thaís. Mas é uma que atividade legal. muito boa de fazer. Tem várias atividades bem simples, né? O Marcelo fez sem, né, assim, por intuição e acertou muito. Quando as crianças começam a querer consumir, porque hoje elas estão sendo bombardeadas, né, pelo consumo na internet, na TV.
Então, quando elas querem começar a fazer esse consumo, a melhor coisa é, olha, você tem X valor, e mesmo assim eu ainda, né, o João sabe que eu não acho certo você dar uma mesada de forma espontânea, eu acho que os meninos precisam de conquistar, precisa de vir de mérito deles. Então, depois que eles tiverem todo o mérito e ganhar essa mesada, aí eles vão poder gastar de uma forma responsável também, que a gente também tenta ensinar não só a gastar com tudo aquilo que eles querem de imediato, vamos guardar um pouquinho ali para o futuro. E é uma atividade sensacional, colocar um limite para eles ali financeiro e falar isso aqui é responsabilidade sua, eles começam a parar de ser consumistas, eles começam a pensar, oh, o meu dinheiro pode acabar, porque se o dinheiro do pai acabar não tem problema, nasce no cartão. Agora o dele não nasce no cartão, né? Então tem essa diferença. Exatamente. Tem algumas pessoas que entraram aqui. Boa noite. É RFM, não sei qual que é o nome. Mônica. Mônica, boa noite. Se alguém. Aqui, ó, o Igor colocou alguma coisa aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos, eu tive aula de como investir na Bolsa de Valores. Era aula Eu acho de que aqui cálculo, olha aí. Exatamente, show de bola. eu tenho um Exatamente. vizinho aqui que me ajudava com as atividades aqui em casa, cortava minha grama, e aí eu fiz uma entrevista com ele, porque eu achei a cabeça dele muito boa para 13 anos. E depois da entrevista que ele foi falar para mim no finalzinho, a gente já não estava gravando mais, que ele falou para mim que o pai dele investe com ele desde os 10. E aí ele falou que ele tem aula de empreendedorismo na escola. Então, aqui tem essas matérias que realmente ajudam, né, as pessoas. É. E a gente fazia assim, né? Antigamente, nossa época era, pai, não tem dinheiro? Dá um cheque, né? Aí depois virou, passa o cartão e agora manda um Pix. É, Exatamente, exatamente. Eu acho assim, o povo, eu estava lendo uma matéria há um tempo atrás, e assim, o latino é um dos povos que mais empreende, né? Então, assim, eu fico impressionado de ver, às vezes tem um jogo de futebol, tem lá um monte de gente que está com um carrinho, tá vendendo uma água, o cara está no semáforo, está vendendo bala, vendendo pano, está vendendo banana, qualquer coisa. Principalmente o brasileiro, é um cara que não tem vergonha, né? Não passa necessidade. E eu acho que esse viés de empreendedor, principalmente do brasileiro, é que muitos ficam ricos nos Estados Unidos, que nem a Thaís, né? Sai daqui, trabalha, 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 e é uma coisa que é diferente. E ele vai e trabalha. E não tem vergonha. E eu acho que, assim, o que na nossa cultura, se tivesse um pouquinho dessa linha de raciocínio, de fazer investimento, de entender o valor do dinheiro, pensando em tudo isso que vocês falaram, da questão que é difícil, ganha de manhã para gastar na janta, aquela coisa toda. Mas imagina se esse povo que é tão empreendedor e entendesse mais sobre isso, que diferença que ia fazer na vida dessas pessoas no futuro, né? essa parte, Marcela, é até engraçada, que a minha mãe, ela fala comigo assim, que eu trabalho muito, né? E aí a minha mãe fala comigo assim, se você trabalhasse o tanto que você trabalha nos Estados Unidos, se você tivesse trabalhado aqui no Brasil, você tinha ficado rica muito mais cedo. Mas é porque quando a gente vem pra cá, a gente não tem opção, a gente tem que inventar. A gente vem sem inglês, vem sem dinheiro, então o imigrante, ele chega aqui, ele tem que inventar. O que eu posso fazer? O que dá para mim fazer? Dá para mim limpar a casa, dá para mim abrir uma empresa de cortar grama, dá para mim fazer o quê? E aí a gente vai se inventando, né? E às vezes no Brasil a gente entra meio no comodismo de, às vezes eu não preciso fazer muito, às vezes. E aqui não, aqui se a corda amarra no seu pescoço, você não vai ter papai e mamãe para chorar, né? Então as coisas acontecem realmente também por isso, porque o brasileiro é muito criativo. Nós não podemos tirar esse mérito nosso, sabe? Se for para empreender, tem gente aqui nos Estados Unidos ficando rico, assim, vendendo marmita somente para brasileiro, pra você ter uma ideia. Nem é para a comunidade sem ser a nossa, só porque sabe que tem ali uma necessidade, que o brasileiro trabalha muito. Então, acho que é uma necessidade, tem um produto legal. Então, o brasileiro ele começa a empreender diferente. Agora, o americano também tem o outro lado, que eu vejo muito aqui, assim, se precisar de um americano limpar uma privada, eu não estudei para isso, então eu não faço.
Então, assim, é muito o que eu estudei, ele não consegue pensar um pouquinho fora da caixa. Se sair um pouquinho fora daquilo que precisa, o americano ele já fica meio assim, não sabe se vai conseguir. E a gente adapta em todo ambiente. O brasileiro melhor é que a gente é igual água, a gente vai aonde o curso vai É que fluindo, você né? falou de dois conceitos ultra importantes aí da psicologia que eu acho que vale a pena falar, que nem primeiro a necessidade. Quando eu tenho uma necessidade, eu preciso fazer de algum jeito para satisfazer essa necessidade. Se eu estou num outro país que eu preciso de algum jeito sobreviver, é uma necessidade que eu preciso, né, satisfazer. Aí vem a outra questão, que é a opção. Eu tenho opção, porque se eu não tenho opção, eu não sofro. Eu sempre falo para todo mundo, não se dê a opção. Porque a partir do momento que você se dá a opção, você vai ficar no sofá para descansar um pouco mais. Se você se der a opção, você não vai na academia. Se você se der a opção, você não vai fazer dieta, não vai cuidar da sua saúde, não vai cuidar nem da saúde financeira. Por isso a gente não pode se dar essa opção, né? Existe uma necessidade e eu tenho que olhar para mim mesmo e falar, ó, como eu não tenho opção, eu vou lá e faço. O brasileiro, quando está nos Estados Unidos, acontece exatamente isso. Ele não É. tem opção. Ou ele lava a privada ou ele não lava. Aí, quando está aqui, vem naquilo que você falou lá atrás. Às vezes tem alguns benefícios que ele consegue, mandar um WhatsApp para alguém pedindo uma ajuda, né? E aí acaba conseguindo por outros meios que não necessariamente É o esforço da falta de opção, né? Exato. verdade. A Mônica comentou aqui que educação financeira e emocional deveria ter nas escolas. Concordo também. O Dá um oi pra Paty. Kleber, o Kleber falando aqui que ele veio pelo Igor. Boa noite, Kleber. Obrigado aí pela presença. Leonardo também falou que veio pelo Igor. É isso aí. Vamos chamar o Não, pessoal a para a próxima gente. vez o Igor tá na live, gente. É o que eu ia falar agora. Próxima vez a gente chama o Igor. Ô, Exatamente. gente, entra que o Igor está aqui assistindo, então venham por ele. Boa. E uma outra questão que acho que é importante, né? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, tô tão desanimado, vou no shopping para ficar animado. Olha o perigo, né? Então, uma pergunta agora. Vamos falar de ansiedade, né? Quando a gente está falando. Aqui, ó, a Patrícia também falou aqui, ó. Também vim pelo Igor. É a Opa! mãe dele. Oi, Patrícia, é a mãe dele. E aí, eu vou fazer uma pergunta direcionada aqui para ansiedade, né? Quando a pessoa fica ansiosa, ele fala assim: eu vou lá no shopping, vou resolver isso, né? Vou resolver isso, vou pegar o cartão, porque quando você pega o cartão, você fala assim: eu tenho poder, Vou dar uma aliviada. É. deixa eu ir lá. E aí, como é que a gente trata esse cenário, né? Porque às vezes a pessoa até tá sem dinheiro, fala, nossa, tô sem dinheiro, mas eu vou lá gastar um pouquinho. E olha que eu conheço pessoas que fazem isso. Eu tô sem grana, mas eu vou lá comprar mais alguma coisa, que aí eu acalmo a minha ansiedade. Quem sabe eu não resolvo o problema aqui. Não vai resolver, obviamente, vai piorar, né? E como que a gente pode ter esse controle? O que que a gente poderia pensar nessa hora? E mais Essa aí uma nós vamos pessoa deixar aqui pro vinda pelo João, hein, Igor. João? Só que antes de você falar, João, eu vou contar como é que a Thaís era. Conta aí. Porque eu vou te falar, eu cheguei e aí quando eu comecei a fazer dinheiro nessa terra, eu me sentia tão sozinha que eu ia para as lojas, eu gastava tudo que eu ganhava, mas era tudo de não sobrar com nada. Então, assim, quando você começou a descrever, eu falei, olha a Thaís aí do passado. E eu fazia assim, e ainda chegava na minha casa, abria o meu guarda-roupa, tirava as roupas que eu não usava, que estava na etiqueta ainda, e dava no grupo de brasileiro aqui e falava assim, Deus está me abençoando. E mal sabia eu que isso era emocional, né? Depois que eu fui entender. Então aí agora entra o João com a parte emocional para explicar. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso um pouquinho na vida. Eu vou explicar de um jeito bem simples, né? A gente, quando tem problema na vida da gente, a gente sente angústia, né? E a angústia é só um sinal para dizer que tem alguma coisa de errado, que eu preciso dar foco para isso. O que acontece, na verdade, é assim: a gente tem um problema e ele está aqui me enchendo o saco, ele está aqui me incomodando. E como eu sinto angústia, a primeira coisa que a gente faz é fugir. Então eu não olho para ele. Ele está aqui. Então eu olho para o lado de cá. Mas está aqui. E aí eu começo a sentir essa angústia, mas eu estou tentando fugir, olhar para o outro lado, e de repente eu olho, a angústia está maior, eu olho para o outro lado.
O que que eu faço? O cérebro procura ali nos meus arquivos alguma coisinha que eu tenha feito no meu passado que, de uma certa forma, trouxesse um alívio para aquela angústia. Então, ele vai procurar na memória. Poxa, eu lembro que uma vez eu comprei uma roupa e aquilo me fez bem. Aí vem a imagem assim: vai lá, Thaís, vai comprar uma roupa. Vai passear no shopping, Marcelo. Vai lá, vai dar uma volta. Lá tem tanta coisa boa, né? Aí o que que acontece? Eu vou começar a pensar em que shopping que eu vou, qual a roupa que eu vou comprar, vou visitar as lojas. Enquanto eu estou fazendo isso, o monstro que está aqui me incomodando, eu nem estou olhando para ele. Porque meu foco está ali em comprar essa roupa, e não só comprar, mas comer, por exemplo, né? Eu vou indo atrás de comer alguma coisa que eu não poderia estar comendo, ou comprar uma coisa nova. E a hora que eu compro, que eu abro e sinto aquele prazer de que eu acabei de adquirir uma coisa nova, como aquele prazer é muito momentâneo, porque vem da dopamina, então aquilo é muito rápido, eu senti aquele prazer, passo o prazer, porque agora eu já tenho, agora eu já não tenho que mais planejar para comprar. Ó, o monstro aqui. Só que agora o monstro fica maior. Por quê? Porque além de eu não ter resolvido o problema que me deixou ansioso para poder ir lá e comprar, agora eu tenho uma dívida para carregar. Então agora eu tenho dois monstros me incomodando. E o que que vai acontecer? É cíclico. Aí de novo eu sinto angústia, de novo eu tenho a lembrança de comprar alguma coisa e eu vou lá e compro novamente. E aí eu vou nutrindo esse monstro. E a dica que eu sempre falo, Marcelo, em qualquer lugar, é para. Olha pro monstro. Ah, mas dá medo, dá angústia. Tá bom, angústia não mata ninguém. Tá? Então eu olho para ele. Olha ali, eu vou sentir uma batedeira no coração muito forte. Olho ali pro problema e eu vou ver que o problema, na verdade, nem é tão grande. Se eu souber estabelecer algumas metas de resolutividade, você pode ter certeza que eu consigo resolver qualquer problema. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas quando eu coloco essas metas, a cada novo passo que eu vou dando no sentido de alcançar a solução do problema, menos ansiedade eu vou tendo, menos necessidade de comprar alguma coisa eu vou acabar tendo. Então, passear no shopping é legal, tudo bem, beleza, mas é a mesma coisa que passear no supermercado com fome, né? O desejo ele passa a ser muito maior porque ele está imediato ali para você solucionar. Então, ou você vai comprar alguma coisa que você não está precisando, ou você vai comer alguma coisa que também não deveria estar comendo, e aí você vai ter dupla culpa, aumentando mais ainda a ansiedade. E aí a pessoa tá tentando fazer aquele regime, né? E aí ela fala assim, nossa, eu não consigo. Ah, vou comer um hambúrguer, vai. Eu Falou, mereço, gente. eu Eu mereço. mereço. Eu mereço. É, realmente, Eu é um acho que o desafio, mereço né? é o pior, né? Porque a pessoa ela faz tudo até no finalzinho, na hora que chega no finalzinho, no segundo tempo, ela vai lá e põe o pé na jaca. É o falso merecimento, né? De repente eu falo assim, ah, eu trabalhei tanto essa semana Eu mereço. que eu posso ir lá e comprar. Eu trabalhei tanto. Aí vai lá e compra e se gasta tudo aquilo que você trabalhou e de repente está pior do que você estava antes de trabalhar. Ou assim, ah, eu Exatamente. consegui perder. Vai lá no nutricionista, conseguiu perder os 2 quilos. Fala, ah, agora eu vou comemorar com um lanche. Então, aí você ganha os 3 quilos. E aí pronto, né? E assim vai esse ciclo doido de você não conseguir segurar a tua própria angústia. É. Aqui, ó, tem a Marta disse que do Timboré acompanhando É A vocês. minha Marta é mãe de mãe. uma pessoa que importante dessa É minha live. Ah, mãe. Ela tá lá dona no sítio Marta! agora. Ela tá lá na fazenda lá, curtindo o som do Eba! pato lá. Olha aqui, ó, mais uma pessoa que veio pelo Igor. O Igor tá bombando aqui hoje, hein? Olha só. E sabe uma palavra que eu gosto muito, né? Que é paciência. Eu acho que a paciência combina muito com planejamento. E nesse cenário, né, que às vezes as pessoas, até eu mesmo, às vezes você está numa semana intensa, fala assim, nossa, vou lá no shopping comprar alguma coisa que eu não estava com coragem, hoje eu tô porque eu trabalhei a semana inteira, vou torrar um dinheiro que eu não tenho. E aí a hora que você começa a pensar e ter a paciência, e aí você faz algumas perguntas, né? Eu preciso. Merecer, a gente merece tudo. Mas eu preciso. Eu vou parcelar em 10.
vamos abrir uma planilha, vamos colocar aqui o que eu ganho, o que eu tenho de despesa e quanto está me sobrando. Não dá essa parcela de 10. Dividir é uma beleza, mas e pagar depois? E aí eu acho que essa ansiedade, de repente, sendo mais racional, você para ali e fala, não, deixa quieto, não vou, porque a semana que vem eu vou estar mais ansioso, eu vou fazer mais besteira. Depois eu fico numa bola de neve tão grande que hoje é um cenário do povo brasileiro, que é o povo que está com nome no Serasa. Então, quando ele está com nome no Serasa, é essa condição que ele não conseguiu se controlar. Gastou mais do que ganha. E é tão simples, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não tenho uma planilha. Olha que interessante. Ontem ou antes de ontem, uma pessoa me chamou, falou assim, pô, me ajuda numa coisa? Eu falei, opa, eu estou precisando fazer um controle dos meus gastos aqui na minha casa, só que eu não quero usar o Excel, porque eu não gosto de planilha. E você tem alguma coisa para você me ajudar? Eu falei, olha, eu vou procurar um software aqui para te ajudar, que às vezes tem bastante coisa muito interessante hoje. E aí até uma vez a Joelma estava falando uma coisa uma vez, que ela falou assim, pô, empresário que pode tomar a mesma lição da pessoa física, o cara às vezes fala assim, poxa, eu tenho que fazer uma planilha, não sei mexer em Excel. Pega um caderno. Ganhei 10, tenho 5 de despesa, quanto me sobra? 5. Vou investir 2, aí 3 eu posso gastar. Se eu for comprar aquela coisa que eu mereço, está dentro do 3, você gasta. Se não está, espera. É simples, mas tem que ter paciência, disciplina, Mas né? Marcelo, tem um outro negócio que eu quero te dizer, eu volto na questão da angústia. Quando eu vou lá e faço toda essa planilha e vejo que eu não consigo comprar, me gera angústia, porque eu tenho a sensação de perda. Hoje a felicidade toda está focada na aquisição. Hoje comprar simboliza felicidade. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Você vai olhar nas redes sociais, é cada vez mais a questão da posse. Então, por isso que vem o tal do parcelamento. Eu vi que a Cris Rio escreveu ali, Duro do Brasil é o parcelamento, Exato. né? E é porque, na verdade, ela passa para a gente a falsa impressão de que eu consigo. E de grão em grão a galinha enche o papo. Só que o brasileiro, e não vou falar só o brasileiro, não, o ser humano, tá? Isso é uma regra da psicologia comportamental. O estímulo, quando ele é apresentado sucessivas vezes, ele perde o caráter reforçador. O que que significa isso? A primeira vez que eu vejo que eu tô com o meu nome lá no Serasa, eu fico extremamente preocupado, fico mal, eu não sei o que vai acontecer, eu começo a ficar angustiado, e aí eu preciso formular possibilidades de sair dali ou sobreviver com aquilo que eu tenho. O que o cara começa a fazer? Ele começa a ir lá e criar os seus pulinhos por aqui, por ali. E aí ele vai vendo que com o tempo ele consegue lidar com isso. E aquela angústia que ele tinha lá no começo por estar com o nome sujo, ele vê que saiu uma notícia no jornal que mais de 60% da população no Brasil tem o nome sujo lá no Serasa. Pô, eu tô junto com essa galera. Lembra quando a gente estava na escola e que a gente ia mal na prova? E aí você via, falava assim, nossa, fui mal na prova. Mas se todo mundo foi mal na prova, mais da metade foi mal na prova, o pai e a mãe chegam a falar, cara, você foi mal na prova. Mas mais da metade da sala foi mal. Aquilo que era uma coisa reforçadora no sentido negativo de eu querer superar, me deixa tranquilo que já que a maior parte está assim, eu tô no bolo. Então, o cara, depois que ele aprende a lidar com a angústia de estar com o nome no Serasa, de estar devendo, e estar de novo no Serasa depois, já não é mais problema, porque para o cara sentar e montar a planilha que você está falando, exige dele uma coisa que é esforço. Então não é só sobre paciência, é sobre se esforçar. E se ele não souber dizer para que eu preciso me esforçar, ele não faz. Para que eu preciso ir na academia? Até que um médico não chega e fala assim, ó, seu nível de colesterol tá tão alto, você vai ter um problema cardíaco, se você não perder 10 quilos, o cara perde 10 quilos em um mês. Mas enquanto isso, sabe? Come hambúrguer. É esse que eu acho que a tua resposta é maravilhosa e acho que falta tal da educação financeira para que a criança desde cedo consiga ver a importância disso. É. Mas enquanto a gente não tiver o cara levantar para ir lá fazer, nunca fez
Ah, vou lá fazer. Ah, vai nada, ele deixa o nome sujo no Serasa, daqui a pouco ele resolve. Exatamente. A Mônica falou aí também da comparação, né? A comparação, o mal da atualidade. E com certeza, né? Porque eu me comparo com os outros, igual você falou, né, João? Eu me comparo com a maioria tá todo mundo aí devendo, então se eu tiver igual a maioria, eu tô bem, né? E outra coisa também, essa comparação hoje de redes sociais, né? As pessoas querem muito buscar, igual você falou, né? Querem buscar para poder, sei lá, né? Saciar esse ego, não sei. E as pessoas não entendem que a maioria disso que está nas redes sociais é falso, que a maioria é mentira, que tem gente que aluga carro, que tem gente que mostra coisas que não são verdadeiras. E as pessoas nem conseguem discernir isso também, né? De saber o que, que realmente é real e o que, que realmente não é real. E qual que é a porcentagem da população que vive aquilo ali que está nas redes sociais. Porque as pessoas esqueceram também que, por exemplo, uma Virgínia da vida, ela é 0,00000 alguma coisa da população. Então, cara, como é que você quer andar com uma bolsa de marca, um relógio de marca, para fazer parte de 000 alguém da população? Então, assim, isso eu acho que entra muito essa questão do emocional. Isso tem que ensinar muitas crianças desde pequenininho. Que eu gosto dessa parte, assim, eu mereço, eu quero, ok, então o que, que eu vou fazer? Como que eu vou ter aquilo? Eu tenho que. Aí entra o empreendedorismo, né? Ah, como é que eu vou ter isso? Então vamos empreender, vamos descobrir uma maneira. Mas agora, eu me sacrificar, ou sacrificar as pessoas que estão perto de mim, entrar numa dívida para poder saciar uma coisa que não tem uma necessidade, que não é uma necessidade, tem que ser ensinado desde pequenininho essa diferença do que é necessário e do que você quer. Porque querer todo mundo quer, né, gente? Quem não quer ir para Maldivas, quem não quer passear, quem não quer. Todo mundo quer. Agora é uma necessidade. Mas essa comparação de estar ali nas redes sociais se comparando com 0,00 alguma coisa, que são pouquíssimos, né? Que a maioria da população brasileira hoje deve ganhar em torno, nem sei, eu tô falando um dado, mas eu não sei, mas deve ser provavelmente aí uns 2 salários mínimos, alguma coisa assim. Pode ser. E eu não me comparo com alguém que ganha um salário mínimo. Às vezes eu me comparo muito com essas pessoas, né? Não é que eu comparo, eu busco muito viver o estilo de vida dessas pessoas, né? E é aí que eu entro em dívidas, que eu compro coisas que são desnecessárias. Então é muito importante a gente poder pôr na cabeça das crianças que tem uma diferença muito grande entre o que eu quero e o que eu posso, né? Quero pegar o gancho dessa palavra comparação, só para fazer um link ali que o João falou. Antes disso aqui, a Elisandra colocou do outro assunto. Eu mereço, trabalho tanto. Não, não gasto, Elisandra. Amanhã a gente conversa, hein? Lucas tá falando que veio pelo Igor. O Igor tá bombando. E aí, olha lá, o Igor falando também. Qualquer vídeo do YouTube relacionado ao futebol, comentários, tem gente vendendo e muita gente acredita. Vendendo que ganhou R$ 500 em 11 dias, exatamente. Vou pegar o gancho da palavra comparação e pegar o que o João estava falando. E que eu me lembro assim, a professora vai distribuir as provas. Aí ela fala assim, João, 2, Marcelo, 10, Thaís, 9. A comparação começa ali do professor, que eu acho que isso não podia acontecer. Ela tinha que colocar em sigilo, mas obviamente as pessoas falam, né? A molecada, por exemplo, eu já ficava ali esperando, deixa eu ver a estatística. Bom, o pessoal tirou 6, né? Então estou na estatística, exatamente o que você falou. Então estou bem. Se a minha mãe vir reclamar, eu falo, não, 80% tirou 6, então estou dentro dessa média. É exatamente a questão do Serasa. Eu acho que ali a gente está falando, né? O tema é educação, pegar na mão das crianças. Então ali, se o professor, na minha visão, tivesse preparado para chegar ali na hora de entregar a prova e falar assim, obviamente vocês vão discutir as notas. Quem tirou nota X precisa melhorar um pouquinho e eu estou aqui para ajudar. Quem tirou nota Y, parabéns, continua assim, ajude seu colega. Eu acho que ali a educação é isso, é multiplicar esse conhecimento das pessoas, ou com as pessoas. Pelo menos é assim o meu pensamento. Então, aí o que acontece? A professora já fala ali, o fulano tirou 10. Parabéns, hein? O outro tirou 2. Pô, mas o que está acontecendo? Então, ali naquela hora, você já mata a pessoa ali, você já fragiliza o ego da pessoa. Mas eu não sei se é só aí. Eu penso assim, Marcelo, eu acho que o sistema educacional brasileiro ele está muito, muito atrasado. Eu não concordo com prova.
É uma coisa que eu não concordo. Eu não acho que tinha que ter no sistema. Você não pode pegar uma pessoa por um dia e avaliar ela. Vai que naquele dia ela tá com piriri. Aí a pessoa tá Exato. lá 2 meses, 3 meses, sendo um ótimo aluno, eu vou avaliar ela por um dia, por uma prova que a gente não sabe o que ela estava passando. Então, assim, eu acho que o sistema educacional no Brasil, ele tem que ser repensado. Tudo veio mudando, tudo mudou, Exato. tudo transformou. Concordo. E a educação é a única coisa que está a mesma. As crianças estão sentadas atrás de uma mesa, escutando um professor que muitas das vezes não tem o conhecimento suficiente para estar ali, não tem o conhecimento didático para estar ali. Ele nem queria estar ali, na verdade, ele está ali só para receber o salário dele. Eu fui professora, eu sou professora, eu já escutei várias vezes isso. Eu tô aqui só para pegar o meu salário no final do mês. Então, assim, o sistema em si, ele precisa de ter essa mudança, sabe? E às vezes, eu não sou mãe, eu quero ser muito mãe, e as pessoas, quando eu falo que eu quero fazer homeschool nos meus filhos, as pessoas me olham com uma cara, ah, mas seu filho não vai socializar, mas seu filho... Aí eu fico pensando, falo, cara, mas eu acho que se eu jogar o meu filho dentro de uma escola, talvez eu não vou estar tanto ajudando ele, sabe? Talvez essa socialização pode vir de uma forma, de uma viagem que a gente faz, de atividades que a gente faz nessa viagem, que eu coloco o meu filho para ter um estímulo. Agora, ficar preso dentro de uma sala de aula com outras crianças, vendo matérias que muitas das vezes eles não vão usar. Matérias de escola, muitas das vezes a gente não vai usar. Eu não uso quase que nada, né? Assim, do que eu aprendi. Talvez use mais geografia, porque viaja muito, e matemática, porque eu preciso para os negócios, né? E claro que. Mas, assim, aquelas matérias que ficam ali perdendo tempo, por que não está ensinando as crianças sobre alimentação, sobre uma educação emocional, ensinando aquilo que elas precisam para o dia a dia, sabe? Então, para mim, a escola avaliar as crianças e fazer exatamente isso que você falou. Porque a criança ela pode ir bem em 3 meses. Chegou ali na prova, se ela foi mal em uma prova, aquilo ali pode criar um trauma nela tão grande, né? O João pode falar sobre isso, a forma como que o professor expõe isso, como que a criança vai ser, né? Como que ela acha que ela está sendo assim, como é que eu posso dizer? Ah, os coleguinhas riram de mim porque eu tirei uma nota ruim, né? Cria alguns bloqueios ali que eu, no meu ponto de vista, como educadora, eu acho que o sistema educacional do Brasil precisa de mudar. Não poderia ter uma avaliação, né? Exato. Eu concordo com você. O Igor está falando assim, né? Acho que foi da minha fala aqui, que faz uma competitividade desnecessária. E aí as pessoas desistem. Eu tenho duas historinhas, aí eu quero contar aqui para a gente mudar o tema. E com relação a isso, essa comparação. Assim, eu também dou aula, e certa vez eu estava dando uma aula de uma matéria, entrou um aluno, fez uma pergunta nada a ver, que ele não leu, não estudou, não fez nada. Então, assim, eu muito bem poderia falar para ele assim, amigão, o que você está fazendo aqui? E aí eu peguei, respondi a pergunta dele, ele não estava entendendo nada sobre o tema, não leu nada, e eu ali com todo cuidado, porque as pessoas que estavam, eu estava no online, as pessoas começaram a olhar, tipo, o que que esse cara está perguntando? E aí eu fui ali cheio de dedo, então, isso é tal, expliquei um pouquinho, tal, e depois falei para ele no privado, falei, cara, se tiver alguma dificuldade, pode me chamar aqui, eu te falo com mais propriedade, porque como a aula aqui tinha um tempo e tal, eu acho que o professor, essa palavra para mim é linda, é forte. O professor é aquela pessoa que tem que ensinar. Então, se ele não souber a passar aquela educação dentro da sala de aula, eu me via, todos os meus professores eram. Não, eu era fã de todos os professores. E aí, assim, assim, e mesmo depois dessa história que eu contei, que foi na primeira série, que, ó, já passou um tempinho já disso, né? Uma coisa que me marcou. Eu tinha acabado de entrar numa turma, eu era uma pessoa muito humilde, ia com a mesma roupa, não tinha livro, minha família sempre foi muito humilde. Então eu cheguei no meio do ano da escola, não tinha o livro, Malemar tinha ali caderninho tal, com a mesma roupinha, aquele menininho pobre ali no meio da escola pública, obviamente, mas a escola pública na minha época não era só pobre que ia na escola pública. E aí eu fui ditado, e eu escrevi uma palavra que era para ser com M e era N, não me lembro da palavra. E aí, aí eu fui lá com o caderninho, né? 7 anos de idade, caderninho, mostrar para a professora, ela pegou meu caderno e jogou. Fum! Essa palavra não é com M, é com N, ou com N com M. Eu tinha 7 anos.
Então, como é que você vai na escola para ter uma educação, mas a professora tem essa, né, essa indisciplina com uma criança que está aprendendo, que pelo menos eu tive um raciocínio, que se fosse homem ou alguma palavra que terminava com M e era com N, que N que não podia terminar, eu estava no raciocínio, era explicar. Olha, tem uma regrinha. Antes de B e P é M, tal, tal, tal. E aí eu fiquei ali chateado. E aí o que, que eu fiz? Nunca mais perguntei nada para aquela bruxa, porque eu sabia que ela ia penar o meu caderno no meio da sala e eu ia passar vergonha. Então, É exatamente isso. então assim, eu acho que muita indisciplina da pessoa, que como você disse, eu tô aqui para pegar o meu, então não vai, por favor, não vai estragar os outros. Fica na É. sua casa. Tem uma escola que eu sigo aqui, Marcelo, que eu acho ela super interessante. Ela é bem que uma escola particular e eu acho ela totalmente diferente porque ela não tem as turmas. Então, uma criança de 7 anos pode estudar com uma criança de 12 anos. O que elas têm são tarefas que elas precisam de fazer, cada um faz dentro da sua capacidade, mas aí elas vão se ajudando e elas vão pesquisando, elas vão correndo atrás de como fazer essas tarefas. E eu achei isso super interessante. E lá as crianças são obrigadas, né, a fazer educação física, elas têm aula de psicologia, elas têm aula de nutrição, elas têm aula de inteligência artificial. E assim, quando eles colocam, né, vídeos aqui na internet mostrando o dia a dia das crianças, são todas interagindo. Então, uma criança de 7 anos aprende com a criança de 12, assim como a criança de 12 pode aprender com a menor também. E elas procuram entre elas resolver problemas. E eu achei isso muito, muito legal, em vez de ser aquele sistema, né, todo regrado, né? Eu Muito acho, bem. verdade, que o modelo educacional realmente precisa ser revisto, isso eu concordo plenamente. Acho complicado a gente. Eu acho que a palavra comparação ela pode ser olhada de forma positiva também, como de forma negativa. Né? Quando eu olho, por exemplo, que nem o Marcelo falando, quando eu era pobre e tal, lá atrás, e ele olhava para frente, via aquelas outras pessoas que ele queria chegar naquele lugar. Porque aí você se compara, né? E aí você olha para lá e fala, poxa, eu quero chegar lá, então aí eu me comparei. Então, às vezes a comparação ela é necessária. Sim. Eu acho, inclusive, que a importância do desafio. Eu acho que o modelo de avaliação eu acho falho para caramba, sempre questionei isso. Mas existir Ah, desafios aonde a criança ela se sinta desconfortável, né? E é porque é o desconforto que traz evolução para a gente, não é o conforto. O conforto traz comodidade. Então, quando tudo é muito tranquilo, até eu estava falando com um paciente hoje, falar, poxa, meu filho nem quer sair mais de casa, tal. Eu falei, lógico que não, porque na tua casa tem televisão no quarto, ar-condicionado, internet de alta velocidade, videogame de última geração. Para que precisa sair? Na nossa época, você não tinha, e tinha ainda o pai e a mãe enchendo o saco. E aí você tinha e falava, não, eu quero construir minha vida para poder ter o que eu quero. E isso te forçava a querer superar aquela dificuldade que você estava vivendo naquele momento. Acho que precisa ser mudado. Acho que a gente está entrando num problema também seríssimo, porque a gente está tentando deixar tudo para as crianças de um jeito super tranquilos e pensando não podemos gerar mais traumas, né? Então hoje qualquer competição todo mundo ganha medalha, então para que alguém precisa se esforçar para ser melhor, ou ganhar em primeiro lugar, ou ser se desenvolver, já que todo mundo vai ter a mesma coisa, né? Então eu acho que a gente precisa sim estimular a competitividade de uma forma controlada no sentido de desenvolvimento. A gente não falou de uma educação importante, que é a educação financeira dentro de casa. com certeza. Porque às vezes a gente até fala, professor, para com esse negócio de comparar nota. Mas de repente em casa tá o pai e a mãe assim, esse é melhor do que esse. Olha lá aquele seu amigo, é melhor. Ou, ó, você é pior. Então, isso gera uma comparação também, muitas vezes sem a educação correta para o desenvolvimento. Porque às vezes o professor até faz direitinho, mas aí em casa tudo é desestruturado. Então, essa educação ela tem que ser um pouco maior.
ela tem que começar nas escolas, mas de alguma forma os pais também precisam ser educados, porque senão eles desestruturam tudo. Às vezes alguém chega para mim e fala assim: você não quer cuidar do meu filho? Antes eu atendia muita criança, hoje eu não atendo mais criança. Mas era assim: a criança chegava para ser resolvido o problema dela, e aí eu via que o problema estava na forma como os pais lidavam com essa criança. Eu falava: não, os pais precisam de terapia. Porque eu vou lá e resolvo o problema da criança ali na terapia, ele vai ficar bem. Mas na hora que volta para casa, o estímulo negativo continua. É mais ou menos por aí que eu penso. Muito bom. Mas vamos mudar de tema. Vamos lá, vamos falar de dinheiro. Vou dar um desafio para vocês. Se a gente. Vamos imaginar o seguinte: se a gente tivesse alguns minutos para pegar uma criança aí de 10 anos, por exemplo, o que que vocês incentivaria essa criança sobre o dinheiro? O que que vocês falariam para essa criança? Qual que seria ali, vamos dizer, o insight para essa criança ficar bem quando adulto? Eu acho assim que o ponto que o João falou entra muito nisso. Primeiro é estimular a criança a ter uma meta, a ter um objetivo e escutar a criança o que que você quer. Porque se a criança falar, minha vida tá boa do jeito que tá, eu não quero nada, não adianta você dar dinheiro para ela. Ela vai falar, não quero. Então, o primeiro eu acho que é estimular isso, tipo, o que que você acha da gente fazer uma viagem em família? O que que você acha de a gente fazer, sei lá, você quer comprar o seu telefone igual a minha sobrinha, né? Veio pra cá com 12 anos, quis comprar o telefone dela. Ah, claro, você vai trabalhar para você comprar seu telefone. Então, qual é o estímulo que a gente vai dar? Qual que é a meta que essa criança precisa de bater? O que que ela quer? O que que faz os olhos dela brilhar? Então, primeiro, para ela saber conquistar o dinheiro, ela precisa de querer alguma coisa. Porque se ela não querer nada, é exatamente o que o João falou. Eu não quero nada. Então, se eu não quero nada, ficar sentada aqui na minha casa é mais do que ok para mim. Vou ficar aqui sentadinho. Então, para mim, eu acho que é até o que eu faço na mentoria. As primeiras aulas a gente fala muito sobre meta familiar e meta da própria criança, o que que ela quer comprar ou o que que ela quer ter em curto, médio e longo prazo, para poder ter essa distinção que, se eu quero uma coisa mais curto prazo, é uma coisa mais fácil. Eu quero em médio, é uma coisa um pouquinho mais difícil. A longo prazo, talvez eu precise da ajuda dos meus pais. Como que a gente vai fazer isso? Como que a família vai fazer isso junto? Então, eu quero passar as férias nos Estados Unidos. Então, a família inteira vai ter que trabalhar. O que que eu posso agregar para a gente conseguir guardar esse dinheiro ou fazer esse dinheiro, né? Então, eu acho assim, primeiro é bem ouvir a criança e estimular a criança a querer alguma coisa. Porque se a criança falar que é igual o João falou, né? Tô confortável aqui, você pode chegar com a nota de 100 e falar, olha, eu te dou uma nota de 100 para você fazer alguma coisa. Ela vai virar para você falar, a nota de 100 para mim, ela não vale nada. Ela não tem significado. Então, primeiro a gente tem que trazer esse significado, né? Eu vou mais pro lado psicológico. Deixa a Thaís falar na parte realmente de procedimento. E eu vou pegar o que a Thaís também falou agora no finzinho, que eu vou falar para a criança o seguinte: ó, você manda nisso, não é isso que manda em você. Eu vou trabalhar com ele a questão do valor, o que significa dinheiro, né? Porque dinheiro nada mais é do que um papel e ele nunca vai ser suficiente. Então eu primeiro me conheço para saber utilizar, porque se eu não me conhecer, nunca vai ter fim. É aquilo que eu falo para todo mundo. Hoje, a primeira vez que a pessoa vai para a praia, vai para qualquer praia, vai lá para Mongaguá, tá com o esgotão caindo ali do lado. Até desculpa o pessoal de Mongaguá se é assim mesmo ainda não, tá? Pelo amor de Deus, não vai processar o Marcelo aí, tá? Eu não, você. Brincadeira, tô falando da minha época de infância, que não tinha nada desses cuidados, né? Aí você vai ficar super feliz, porque é tudo incrível, maravilhoso. Só que aí você consegue um pouquinho mais de dinheiro, você vai para um Guarujá, aí você já vai ver com outros olhos. Aí você não quer mais voltar para Mongaguá. Aí daqui a pouco você conhece Riviera de São Lourenço, aí você não quer voltar mais para o Guarujá. Aí daqui a pouco você conhece Cancún, aí você não quer voltar mais para Riviera. Aí daqui a pouco você vai para Europa, aí você não quer mais voltar para o Brasil. Então nunca vai ter um fim, porque na verdade eu preciso entender o significado da coisa. Qual é o significado do valor, né? E não só de quem tem mais é melhor do que quem tem menos. Na verdade, é quem sabe usar é mais feliz do que quem não sabe. Tem muita gente milionária triste
e muita gente pobre muito feliz. Então aí depende do valor que você dá para aquele negócio. E, Sabe o que é e a interessante? conquista, né, João? Assim, desculpa, Marcelo. Não, Essa pode, por parte que favor. você falou também, né, que essa parte de desafio, né, de estimular a criança a ter o desafio. Como é que eu li aqui porque o Igor colocou a meritocracia, né? A gente saber que, eu quero alguma coisa, eu que mando no dinheiro, mas se eu preciso de mandar no dinheiro, eu tenho que dar um pouquinho do meu suor. Porque a gente está chegando também em uns vídeos aí na internet, eu não sei se vocês estão vendo isso, que eu não preciso de trabalhar duro, eu preciso de trabalhar na internet, o dinheiro, é só eu vender alguma coisa na internet que o dinheiro vem fácil, eu vou vender um curso e o dinheiro vai aparecer, o dinheiro vai aparecer desse jeito. Então, assim, se as crianças começarem a ver esses estímulos que vêm na internet, elas vão achar, não, eu não preciso de trabalhar, peraí, eu vou fazer aqui 1 hora por dia e o dinheiro vai aparecer na minha conta, né? Então, as crianças precisam de entender que tem que ter um esforço delas, né? Que não vai surgir. E que quando surgir, aí sim elas vão controlar isso e é elas que vão saber falar, não, é eu que mando nele, não ele que manda em mim, né? Isso aí. Aí né, é que essas pessoas que falam não trabalha muito, vem fazer aqui, é que o cara tá vendendo um curso e tá ali colocando umas gotinhas de dopamina a mais, o cara fala assim, cara, acordar às 6 da manhã para trabalhar, para que isso? Vou ficar em casa, vou fazer um curso preciso saber alguma coisa para dar um curso. Aí mora o problema. Mas pegando o gancho que vocês estavam falando da questão, né, de quem é o mando no dinheiro, recentemente eu falei com uma pessoa que, assim, uma pessoa que está estabilizada financeiramente e, e uma história muito interessante, né? Eu acho que às vezes a gente conversa com vários tipos de pessoa, cultura, é, poder financeiro e tudo mais. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: eu tô cansado do Brasil, quero ir para os Estados Unidos, vou para lá, é outra coisa. Aí, né, fala assim: pô, mas o dólar, né? Lá você tem que ganhar em dólar, né? Tem que tomar cuidado, enfim. E aí, eu conversando com essa pessoa recentemente, vai muito ao encontro que vocês estavam falando, e ele era uma pessoa que estava tranquilo, estabilizado, foi para os Estados Unidos, ficou um bom tempo lá, tinha documentos, tudo certinho. E aí ele voltou para o Brasil e a gente estava batendo um papo. E aí ele falou justamente isso que vocês, né, falaram agora, ou seja, quem manda na minha situação e quem manda no meu dinheiro. E aí eu, no bate-papo, falei, mas legal, quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Fiquei 8 anos, tal. Que legal. Mas e agora? Não, agora eu não quero mais Estados Unidos. Estou aqui, vou para um outro país, X. Falei, mas por quê? Porque eu não estou gostando das pessoas americanas mais. Então vou mudar de vida. Vou procurar uma outra cultura, porque essa cultura não está me agradando. E eu acho que, assim, fazendo um link com isso, né, o poder da sua decisão, o poder da paciência, do planejamento, isso é uma coisa extraordinária. E se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que tem uma reserva de emergência e tem ali tranquilidade para 6 meses, ele está trabalhando numa empresa e fala, puxa, isso aqui não tem nada a ver comigo, essa cultura aqui está furada. Vou pedir minha demissão. Para que eu vou ficar num lugar infeliz? Para que eu vou ficar num lugar tendo uma ansiedade de chegar domingo na musiquinha do Fantástico e falar, nossa, amanhã é segunda-feira, vou ter que ir lá. Então são coisas que eu acho que dá poder, o dinheiro dá um certo poder, mas desde que você tenha um poder na sua cabeça. Perfeito. E aí você monta uma estrutura, não é porque você vai pegar o dinheiro ali, vou ostentar, vou tirar fotinho com uma Ferrari, com aquela coisa toda que as pessoas hoje, infelizmente, nesse cenário de comparação faz, e outras falam, poxa, eu quero ser igual a isso aí. Também acho que é válido, vamos crescer, vamos crescer. Mas a hora que você tem essa educação financeira, essa consciência, essa tranquilidade, você começa a tomar decisão igual essa pessoa que estava nos Estados Unidos, com coisas pequenas. Então, se a gente pensar que 6 meses hoje, o mercado está super aquecido. Então, assim, se você hoje que trabalha, por exemplo, CLT, está no lugar e aquilo ali não está dentro da sua cultura, poxa, vai embora. Nossa, mas eu vou ficar 6 meses desempregado? Não vai, o mercado está bombando. Mas você vai para casa consciente, ou vai escolher uma outra coisa, você tem um mês para fazer um curso, para comprar aquele curso lá, que o cara, né, para ficar rico, ou para comprar um curso profissionalizante, vou aprender inteligência artificial, porque eu estou vendo que
muito dessa questão da inteligência artificial vai agregar valor na minha profissão, por exemplo, na contabilidade, nas finanças, na gestão. Pô, fiquei craque com isso. Isso aqui vai me dar um impulsionamento no meu dia a dia. Então, acho que tudo esse pacote, essa paciência, essa gestão e essa educação, as pessoas conseguem tomar a decisão com muito mais assertividade, com calma, com tranquilidade, sem ansiedade. Não precisa nem procurar o Dr. João para fazer uma consulta. Não precisa sim, gente. Eu preciso trabalhar. Bom, já estamos aqui há 1 hora, mas a gente tem um pedágio aí que, né, caiu a live, voltou a live, um caiu, outro voltou. Eu tenho aqui mais uma questão para a gente dar aí um pouco de uma finalizada. Olha que eu acho bacana isso, hein? Vamos lá. Hoje, eu acho que assim, muitas pessoas que têm sucesso, que está no auge, aí chega uma pessoa, um repórter e fala assim, o que você faria há X anos atrás? Acho que essa pergunta é muito boa, né? Então, vou deixar essa pergunta para vocês. Se vocês conseguissem chegar para vocês, né, pudesse voltar o tempo ali quando vocês tinham 18, 20 anos, e conseguisse dar um conselho nessa parte financeira, nessa parte psicológica, o que vocês fariam? O que vocês falariam para vocês? Começa aí. Eu falaria tanta coisa, meu Deus do céu. Primeiro eu falaria, começa a investir sem saber investir. Vai procurar aí. Descobri aqui que eu posso investir em algumas ações. Começa a investir, então, ali. Investe numa empresa que chama Google, né? É isso aí. Começa a investir no Google que não tem erro, né? Mas se eu tivesse hoje para Thaís de 18 anos, começa a investir desde cedo, porque eu queria investir tarde, né? Então, comece a investir desde cedo para você ter a sua aposentadoria o mais cedo. E outra coisa que eu falaria para mim hoje assim, eu amo dar aula, eu nasci para dar aula, mas eu falaria para mim, não faça uma faculdade, use todo o seu tempo para você aprender alguma coisa e se esforçar naquilo. O que eu faria para mim, vamos supor, quando eu fiz faculdade eu fazia bombom para vender, para poder ajudar a pagar minha faculdade, porque na época eu ganhava 500 e alguma coisa e a mensalidade da minha faculdade era 600. Então, tipo assim, eu fazia bombom para inteirar e pagar a ida do ônibus e tal. Então, se eu tivesse focado toda a minha energia em criar uma empresa de bombom, talvez hoje eu seria uma empresa muito grande de bombom. Ou eu teria melhorado essa empresa. Então, o que eu tento passar para minha sobrinha é: escolha uma coisa que você gosta de fazer. É claro que se ela falar arte, eu quero ser bióloga, então vão ter que estudar, porque precisa ser bióloga, você precisa estudar, né? Mas se ela falar para mim, arte, eu adoro cozinhar e fazer panqueca, então seja melhor na fazer a panqueca, aprenda sobre como fazer panqueca, como vender. Então, para mim, eu acho que uma habilidade que eu falaria para trás de 18 anos é: aprenda a vender e seja muito boa em alguma coisa. Você quer ser a melhor, sei lá, igual a limpar a casa. Eu quero ser a melhor que limpa privado dos Estados Unidos aqui da minha região. Então vai lá e faz o serviço bem feito, independente do que você faça. E aprenda a se vender. As pessoas hoje têm um pouquinho de preconceito em relação a vender, e isso é muito importante. A gente está vendendo o tempo inteiro. E eu acho que quem vende melhor, quem tem uma comunicação melhor, ela pode ter essa parte financeira também melhor, por reflexo, né? Quem sabe se vender, quem sabe ter uma postura e tal. Então, assim, para Thaís de 18 anos, eu falaria isso. Eu falaria: começa a investir cedo em relação à parte financeira, tá? Agora, em relação à parte amorosa, o João sabe, né, João? Mas em relação à parte financeira, comece a investir cedo, escolha uma coisa que você goste muito, faça isso virar uma empresa e foque e dedique para isso, que não tem como dar errado. Quando você coloca muita energia em uma coisa, vai virar. A minha seria... Eu não vou falar da parte financeira, porque talvez eu dê o mesmo conselho errado. Não é muito a minha praia. Mas talvez na minha área. Então, o conselho que eu daria para mim é aquilo que eu falo muito na rede social, e que tem gente que me xinga, mas eu continuo reforçando sempre isso. Não tenha medo da ansiedade, ela não é tua inimiga, não, ela é tua amiga. Para de achar que a ansiedade é ruim, aprende a lidar com ela, porque se você conseguir aprender a lidar com ela, ela te leva longe demais, tá? A ansiedade é só um sintoma de que tem algum problema que você precisa observar. Não fica lutando contra a ansiedade, vai tentar resolver. O seu problema é que a ansiedade naturalmente ela vai embora,
Então, a ansiedade é sua amiga, não seu inimigo. Muito E você, bom. Marcelo, fala pra gente o É que você verdade, falaria pro Marcelo. Marcelo de 18 anos. Olha, Thaís, confesso que eu também tinha muita coisa para falar para ele, viu? Porque eu acho que na minha caminhada eu errei muito mais do que eu acertei. E eu falaria para mim o seguinte, falar, olha, presta muita atenção nos seus erros para você não cometer isso novamente, porque às vezes a gente comete um erro no próprio erro. E isso não é legal porque você vai fazendo uma bola de neve em cima daquilo e acaba não aprendendo e não guardando isso. Então, uma coisa que eu falaria para mim é preste atenção nos seus erros, ou melhor, aprenda mais com os seus erros e não cometa esse erro na segunda vez. Acho que esse seria uma coisa que eu falaria. E uma outra coisa, eu concordo com você. Eu falaria para mim, seja mais vendedor. Porque quando eu descobri que eu me vendia, eu falei, poxa, isso faz falta, porque na maioria porque eu tenho 26 anos de empreendedorismo. Esse ano eu tenho 26 anos que eu faço a mesma coisa. Sou empresário do ramo da contabilidade. Tive um monte de outras coisas alguns deram certo, outros não, aprendi bastante. Mas eu falaria isso lá atrás, com 18 anos, acho que ia fazer uma diferença muito grande. Aprenda mais sobre vender, você e o seu negócio. Eu acho que passou muitas oportunidades na minha mão que se eu soubesse o poder, né, de convencer outras pessoas numa coisa que eu faço, eu teria hoje mais sucesso. Mas está tudo bem. Ô, Marcelo, deixa eu só complementar o que você falou, que eu achei que foi muito legal e me fez pensar numa coisa importante, só erra quem tenta acertar, sabe? Então não tenha medo de errar. Eu acho assim, vamos pegar o Neymar. Imagina quantos chutes errados ele já não deu para conseguir acertar o certo. E quanto mais eu erro, mais eu melhoro o meu comportamento no sentido de acertar. Sabe? Não tenha medo de errar, mas tenta. Eu acho que isso que é fundamental. Não tenha medo de errar, vai tentar. Vai com medo, mas vai. E arriscar Exatamente. também, né? Eu acho que é uma coisa positiva que eu falaria para mim em relação assim, eu acho que eu arrisco bastante. E isso é uma coisa que eu ia falar, Thaís, não tenha medo, continue arriscando, porque mesmo se você errar, alguma coisa legal daquele seu risco ali, você vai conseguir. Então, como é que é? Se coloque para o risco, né? Tipo assim, não tenha tanto medo. Igual vim para os Estados Unidos sozinha, mulher, sem inglês, sem nada, é uma coisa que eu, se eu falar para os outros me chamam de louca, né? Mas assim, todo mundo na época até me chamou de muito doida, mas não tenha medo. Continue fazendo aquilo que você acha que no fundo do seu coração vai dar certo. Muitas pessoas falavam para mim ir embora. E aí eu falava que não, que aquilo que eu tinha dentro de mim, que tinha um feelingzinho, né? Aquele sentimentozinho. Então, às vezes, a gente tem que seguir esse sentimentozinho, independente se os outros chamam a gente de louco ou não. Se você estiver ali, você tem que arriscar. Eu acho que isso é positivo também de ressaltar, né? Porque acho que quanto mais velha a gente vai ficando, menos a gente vai arriscando. Eu tô sentindo isso em mim, né? Que antes eu com 18, 20 anos, não sei o que, bora lá. E agora com 36 eu já não tô arriscando tanto. Então, continue arriscando e seguindo aquele feelingzinho. Mas eu acho que quando a gente tem mais maturidade, o risco ele fica mais calculado, né? Então a gente vai mensurando, olha, o que eu faço, o que eu não faço, vou por esse caminho. E eu acho que essa questão do risco é interessante. Eu estava conversando com um amigão meu, e aí, assim, recentemente eu fiz uma troca de empresa, eu vendi minha participação, eu estava numa zona de conforto muito grande, e eu joguei tudo pro alto. Aí eu conversando com ele, ele falou assim, cara, te admiro porque eu não tenho essa coragem. E isso é um risco. Você sabia disso? Eu falei, eu sei. Eu falei, eu tô no risco. Faz 26 anos que eu tô no risco. Eu sou empreendedor. Então eu tirei muitas vezes do meu bolso para pagar meus funcionários. Nunca atrasei. Eu tenho um comprometimento, eu estou no risco, mas eu estou medindo esse risco. E eu acho que essa questão do risco também faz você crescer. Então é muito pertinente. Muito bom, muito bom. Gostei demais. Acho que esse formato foi muito legal. Vamos repetir. Eu acho. Vamos repetir. Na próxima, podia trazer a Joelma também. Você falou da Joelma, já pensou nós 4? Eu Vamos. acho que ia ser hiper valoroso. Aí
Vamos, Igor, né? Que o vamos. Igor que trouxe a E o plateia. Igor? O O Igor precisa Igor estar tem que nessa vir. live, hein? Exatamente. Cadê o Igor? Será que ele está aqui ainda, Igor? Obrigado, viu? Ele trouxe a plateia toda. Pois é, que bom. Bom, fizemos aqui um bate-papo sensacional. Olha, o tempo voou, nem vimos. Passamos Foi mais de uma ótimo. hora. Foi muito bom. Vou tirar Agradeço. um print. Vamos tirar um print? Vamos. Aí. Isso. Boa. Muito obrigado a todos que estão aqui, ó. Tem bastante gente que entrou aqui desde o comecinho, tá aqui até agora. Muito obrigado. Vamos marcar uma próxima, a gente divulga. E Foi ótimo. Thaís, muito obrigado pelos ensinamentos. Doutor, muito obrigado. Estou Obrigado aqui pelo aprendendo. convite, Marcelão. Obrigado, Thaís. Até a próxima. Beijo para Beijo vocês. pra vocês. Obrigada, tá? Tchau, gente. Obrigado.